Flamengo e Cruzeiro empatam no Mineirão 1 a 1, jogo válido pelas oitavas da Libertadores. Curiosamente, a última vez que essas duas equipes tinham se enfrentado na Liberta tinha sido em umas oitavas, em 2018, e naquela ocasião o Cruzeiro eliminou o Flamengo. E essas duas equipes chegaram para essa partida vindo de vitória. O Cruzeiro venceu o Mirassol no domingo e o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0 também no domingo. E vamos para a escalação das equipes. Teve polêmica na escalação. O Flamengo veio com Rossi no gol. O Royal, o Varela não foi titular hoje. O Royal foi titular. O Royal jogou bem, mas eu colocaria o Varela, eu e praticamente todo mundo, né? Ayrton Lucas tomou o mesmo lugar do Alexandre, que não está na fase tão boa como estava ano passado. A dupla de zaga, o que já era de se esperar mesmo, os dois Léo. Jorginho e Pulgar. Boa partida do Pulgar, viu? Mais uma boa partida do Pulgar. O Jorginho também não jogou mal, mas o Pulgar se destacou mais hoje. Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Ele optou por colocar um time misto. Pedro no banco, o Arrascaeta e o Samuel Lino titulares. Só que ele botou o Pedro no banco e o Carrascal. Entendeu? O Arrascaeta fez uma partida abaixo. O Arrascaeta jogou bem o jogo passado, mas fez uma partida abaixo. O Arrascaeta ainda não está 100%. Pra quem não tá ligado, ele se lesionou antes da Copa do Mundo, lesão séria, ficou um tempinho sem jogar, um tempo bom. Voltou no jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo e contra o Internacional ele fez uma partida abaixo. Contra o Vitória ele jogou bem e hoje ele fez mais uma partida abaixo. O Plata e o Bruno Henrique não jogaram mal, mas o momento do Pedro e do Carrascal são melhores. Eles mereciam a titularidade hoje. Em Libertadores não existe isso de você colocar time misto, tem que ser o time 100% mesmo. E o Cruzeiro veio com o Otávio no gol. O Otávio tá sendo titular. Bom goleiro. O Cássio, pra quem não sabe, tá lesionado, viu, rapaziada? Aqui no meio, o Matheus Pereira, Gerson, Matheus Henrique e o Wesley. O Wesley tá emprestado do Al Nassr, da Arábia Saudita, aquele time do Cristiano. No ataque, Caio Jorge, o Arroio, que fez um baita de um golaço. Talvez o gol mais bonito dessa Libertadores. A gente já vai falar sobre isso. E o jogo começou. A grande primeira chance foi essa chance aqui do Wesley. Perdeu um gol na cara do gol. Não era para ter perdido esse lance aqui. O jogo começou equilibrado. Tivemos essa jogada aqui polêmica que o Matheus Pereira deu no Bruno Henrique. A imagem não está muito boa, mas tem como ver aqui a solada. Era o lance para expulsão, sem dúvida nenhuma. O VAR não chamou. Isso eu achei bem estranho o VAR não ter chamado. Bruno Henrique até estava se queixando de dores após a partida, para você ver como essa entrada foi forte. Como é que a gente tinha? Isso foi aos 11 minutos. Como é que o jogo estava? O jogo estava estudado. Teve aquela grande chance do Wesley. Só que as duas equipes estudando. Um jogo bastante duro. Como já era de se esperar por ser oitava de Libertadores. Pelo Cruzeiro e pelo Flamengo terem equipes bastante qualificadas. O Cruzeiro em casa. Para mim era jogo 50-50. Essas oitavas de final aí. 50-50. Porque são duas equipes bastante qualificadas. Tivemos aqui a grande chance do Flamengo no jogo. No primeiro tempo. Foi essa aqui com o Bruno Henrique. Bateu no travessão, ele sentindo dores e conseguiu. No finalzinho ali do primeiro tempo tivemos esse outro lance aqui, que pra mim foi pênalti no Plata, mas não vou ficar falando tanto assim de arbitragem não, bora focar mais no jogo. E o primeiro tempo acabou 0 a 0, como eu falei, um jogo equilibrado. Ali foram as duas maiores chances do jogo, né? Do Flamengo foi aquela do Bruno Henrique e do Cruzeiro foi aquela do Wesley. O Wesley fez uma partida hoje apagadinha, né? Ele fez um golaço no final de semana, só que hoje não fez uma grande partida. Aqui são alguns dados do primeiro tempo para você ver o equilíbrio. Posse de bola 56 para o Flamengo, 44 para o Cruzeiro. Finalizações 7 a 7. Defesas do goleiro, uma defesa do Cruzeiro e nenhuma do Rossi. E o jogo foi para o segundo tempo. Pouco tempo depois do segundo tempo começar, tivemos esse baita golaço aqui do Arroio, que é um moleque só de 20 anos aí do Cruzeiro. Deixou o Samuel Lino no chão e só cobriu o Rossi, um golaço lá no ângulo. Se deixou o Samuel Lino no chão, como você pode ver. O Cruzeiro começou o segundo tempo melhor. Flamengo sentindo falta ali de um meia ali, porque o Arrascaeta estava fazendo a partida abaixo, como eu já falei nesse vídeo. Poucos minutos depois desse gol, tivemos a entrada do Pedro no lugar do Bruno Henrique e do Paquetá no lugar da Arrascaeta. Um jogador que eu sinto falta também é o Cebolinha. Nesse jogo aí, eu queria que o Bruno Henrique tivesse entrado no segundo tempo. O Cebolinha está sem ritmo de jogo, porque o Léo Jardim não está botando
ele pra jogo, não tô entendendo. E quando bota, geralmente bota o lado direito. O Cebolinha é um jogador muito bom e tem que ter mais oportunidades na minha visão. Não sei se você concorda. E pouco tempo após a entrada do Pedro e do Paquetá, primeiro toque na bola do Paquetá, gol. E fazendo seu quarto gol em mata-mata nesse ano de 2026. O Paquetá entrou bem, deu outra dinâmica para o jogo. O Pedro também entrou bem. Esse lance aqui foi uma falta bastante contestável, tem que ser dito isso. Não sei se foi falta no Pedro, falta do Fabrício Bruno no Pedro. Foi marcada a falta, Paquetá no seu primeiro toque na bola mostrou que vai brigar por titularidade. O Arrascaeta não tome cuidado não, viu, para não perder a vaga titular, porque o Paquetá tá pedindo passagem, o Paquetá tá jogando bem. E não duvido nada de continuar nas convocações nesse ciclo de Copa do Mundo. Tivemos essa defesa, o Carrascal entrou depois de um tempo, pouco tempo depois da entrada do Carrascal, tivemos esse chute aqui, mais uma defesa do Otávio, a última grande chance do Flamengo no jogo. Esse jogo foi lá e cá, continuou lá e cá. Tivemos essa cabeçada aqui do Matheus Pereira também, uma cabeçada perigosíssima. Foram as duas últimas chances boas de cada equipe no jogo. Uma do Matheus Pereira e uma do Carrascal, que entrou no lugar do Plata, entrou bem o Carrascal. E o jogo acabou 1-1 mesmo. Alguns dados do jogo: 11 chutes para o Cruzeiro, 15 para o Flamengo. O Flamengo trocou mais passes, teve mais a posse de bola, 53 para o Flamengo, 47 para o Cruzeiro. Um jogo, como eu falei, é equilibrado. Um jogo que não foi aquele jogão, mas foi um jogo que teve chance de um lado, chance do outro, aquele jogo lá e cá. E é um jogo de oitava de Libertadores, ninguém vai se expor muito, porque se expor muito, pode levar 1, 2 gols e custar a eliminação. O jogo da volta será na próxima quarta no Maracanã, belezinha? O Flamengo vai jogar agora nos seus domínios. O Maracanã é do Flamengo, né? Mas o mando de campo é do Flamengo. E aqui um dado interessante sobre o Otávio, que eu falei que ele jogou bem. Ele, desde a estreia dele na Libertadores, ele é o goleiro com mais defesas e finalizações de dentro da área nessa edição da Libertadores. Então, é um moleque bastante promissor, da base do Cruzeiro. É um goleiro aí que pode ser aproveitado até para a próxima Copa, quem sabe. Né? A gente tem que olhar muito para esses jogadores jovens. E é isso aí. Essa foi a análise do jogo de hoje. Deixa aí sua curtida se você gostou. Conteúdo todo dia de futebol, tanto aqui como no TikTok, belezinha? Tamo junto.